Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, também aos professores que estão aí nos assistindo nesse momento. Estamos aqui para mais uma oportunidade de um estudo bíblico, a nossa escola bíblica dominical. Nós estamos no nosso quarto trimestre de 2025, oportunidade que estamos estudando Gênesis, as origens. E hoje, pela misericórdia do Senhor nosso Deus, chegamos à nossa lição de número 5, que trata a respeito da genealogia dos filhos de Deus. Então já preste bastante atenção no nosso tema para esta oportunidade. O material de classe tem aí um texto áureo, que eu faço a leitura com vocês. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. E então se começou a invocar o nome do Senhor. Gênesis capítulo 4, o versículo de número 26. Nós temos aqui na nossa lição de número 5 um esboço para que nós possamos seguir aqui com uma introdução, 3 tópicos. O primeiro deles, o propósito da genealogia de Sete. Depois nós temos Enoque e o seu testemunho. E por fim, Noé e a esperança de um descanso. E então chegaremos à nossa conclusão. Nessa lição de número 5, nós temos uma introdução que eu passo a fazer a leitura. E sempre gosto de chamar a atenção de vocês já logo para a nossa introdução. Lógico, porque é ela que vai dar o norte para nós da lição que nós estamos seguindo. Então vamos fazer a leitura. Como ressaltamos na lição anterior, tendo nascido como uma compensação em lugar de Abel, que havia sido morto por seu irmão Caim, Sete encabeçou uma nova linhagem de descendentes de Adão, que muito diferentes da prole de Caim, destacar-se-iam pelo entendimento de que essa existência havia sido prejudicada pela entrada do pecado e deveriam se voltar para Deus como o único que poderia livrá-los de uma morte que de outro modo seria inescapável. O capítulo 5 de Gênesis apresenta-nos essa linhagem e por trás de uma estrutura aparentemente repetitiva encerra importantes lições sobre o testemunho de fé e piedade deixado por aquelas primeiras gerações dos filhos de Deus. Nós seguimos aqui com o mesmo norte com o qual nós iniciamos as nossas primeiras aulas do livro aqui de Gênesis e mostrando para a classe, para a nossa classe de escola bíblica dominical, que na face da terra nós temos aí, ou deveríamos, até em Abel e Caim, já Deus mostrar as duas linhagens que se seguiriam sobre a face da terra. Como Abel ele foi morto, permaneceu apenas a linhagem de Caim, que nós já estudamos e mostramos que era uma linhagem então carnal, de homens naturais, totalmente à parte dos projetos de Deus. Abel seria o representante contrário, porém foi morto pelo seu próprio irmão. E agora essa genealogia dos filhos de Deus, ela fica como que se pendente.
E a partir do capítulo 5 de Gênesis, nós começamos então a notar que Deus irá levantar novamente esta descendência, essa genealogia, esta semente aqui. Vamos ao nosso primeiro tópico, então, dentro desse esboço, que diz o propósito da genealogia de Sete, que é o capítulo 1, o verso 1 até o verso de número 20. Esse texto aqui, ele nos mostra nomes de pessoas, evidentemente. E eu vou deixar essa leitura para você fazer com a sua classe, juntamente aí com os seus alunos. Eu vou seguir já para o primeiro tópico da nossa lição e para os nossos comentários aqui, que são importantes, e daí a gente vai voltando aí para o texto que nós deixamos para fazer a leitura depois. O primeiro parágrafo desse primeiro tópico diz o seguinte: no contexto mais amplo da história da salvação, nós podemos dizer que a genealogia dos filhos de Sete, assim como depois a dos filhos de Noé, tem o propósito de contar-nos como a inimizade entre os filhos dos homens e a serpente se perpetuou. Na medida em que, deixada a promessa da redenção através da semente da mulher, nem todos os descendentes de Adão seguiram o caminho de Caim, mas uma linhagem perseverou em guardar o seu cumprimento, a cumprimento da promessa de Deus, e nessa esperança ela resistiu ao mal e procurou agradar ao Senhor. Percebo que pontos importantes: primeiro, de resistir ao mal e também procurar ao mesmo tempo agradar a Deus. Em outras palavras, a genealogia de Sete nos mostra que, embora o mundo tivesse sido dominado pelo pecado, Deus nunca ficou sem um testemunho entre os homens, mas sempre teve aqueles que, segundo a eleição da graça, invocaram o seu nome e transmitiram a sua promessa à geração seguinte, até que se formasse o povo eleito por Deus para, através dele, abençoar todas as famílias da terra, no caso, Israel. Feito essa leitura aqui, eu quero que você relembre comigo a respeito de Gênesis capítulo 3 e o verso de número 15, que é importante, e dentro dessa lição nós vamos pegar esse norte aqui. Em Gênesis capítulo 3 e o verso de número 15, o Senhor Deus disse o seguinte: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então prestemos atenção no versículo que aqui está falando a respeito dessa inimizade entre as duas sementes, semente da mulher e também a semente da serpente. É evidente que dentro desse texto existe uma palavra profética, da qual o Senhor Deus, ele já está mostrando lá no finalzinho, e o que pisaria a cabeça da serpente, evidentemente, é Cristo Jesus. Porém, antes que isto chegue no tempo oportuno, o Senhor Deus já começa a mostrar que existiria sobre a face da terra uma descendência, uma semente, tanto de um quanto de outro. E que essas duas sementes, como nós vimos na lição passada, elas sempre estariam opostas umas às outras aqui, tá bom? Então, Gênesis 3,15, nós temos uma descendência da parte de Deus e nós temos a descendência também do maligno, ou seja, do diabo. Repetimos, na descendência de Deus, na primeira representação, Abel foi morto, permanecendo apenas a linhagem agora de Caim. Contudo, nós acabamos de fazer a leitura que Deus, ele nunca ficou sem
um testemunho entre os homens, ou seja, alguém que o representasse aqui na face dessa terra. Eu já falei, é bom sempre destacar que o homem, ele está destituído da glória de Deus, ou seja, vivendo plenamente em trevas. E esta é a condição de todos os homens. E a única forma de um ou alguns saírem dessa condição é pela operação direta do poder de Deus, que nós sabemos agora que é a fé. A partir desse momento aqui, nós começamos a demonstrar então, e vai ficando claro para nós, e este é o propósito de Deus, mostrar que ainda num certo momento, um dos seus representantes, ele venha tombar ou ele venha cair, quem levanta o homem é Deus. Então, se um representante tomba, não quer dizer que a obra de Deus ela acabou ou ela se findou. Não, ela é proveniente de Deus. E o Senhor Deus sempre vai ter ali o seu representante, porque ele é poderoso para fazer. Então ele visita o homem e faz um homem ser ali cheio da sua graça, se mostra misericordioso e com esse propósito de mostrar para todas as pessoas ou as gerações que existe graça e que existe misericórdia da parte de Deus. Como está sendo desenhado aqui, nós já destacamos as famílias da terra. Por exemplo, vamos ler um texto da referência que está aí. Vou ler Romanos capítulo de número 9 para ilustrar para a gente o que nós estamos conversando a respeito aí de ter esse testemunho de Deus entre os homens. No princípio, começando com um homem e depois uma família, e depois de uma família, Deus vai aumentando até chegar no ponto de Deus ter uma nação como representação e como testemunho. Romanos capítulo 9, os versos 22 e 23, diz assim: E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que para a glória já dantes preparou. Um texto riquíssimo para nós, mostrando aqui esses dois pontos que nós acabamos de falar para os irmãos a respeito de uma representação da parte dele, uma vez que o diabo já tem agora todos posto que os homens estão destituídos da glória de Deus. Então, o maligno, por meio do pecado, já tomou conta do homem. Agora Deus intervém e ele salva então alguns, aquele que acha graça diante dos seus olhos, e é por essa razão que nós deixamos em negrito aqui o nosso material quando se fala a respeito da eleição. Eleição é algo que nasceu no coração de Deus, no propósito de Deus. Não existe no coração do homem o desejo do homem buscar a Deus primeiramente. Negativo. O propósito é de Deus. Tudo se inicia em Deus, em querer alcançar o homem, e aquele que ele quer alcançar, então ele resgata. Prosseguindo para o nosso segundo parágrafo, nós lemos: é importante observar que, ao alistar os nomes desta genealogia, assim como de outras, a Escritura cita apenas os homens, e no presente caso cita por nome apenas um dentre os outros filhos e filhas,
nascidos em uma determinada geração. Assim, de Adão a Noé, são citados apenas 10 nomes, cujo período de vida somado abrange toda a chamada era antediluviana, ou seja, da criação do homem até o dilúvio. Quanto aos demais filhos e filhas não citados pelo nome, nós não temos detalhes sobre quando nasceram, nem por quanto tempo viveram. Podemos entender então que aqueles citados por nome são os primogênitos dos seus pais, senão segundo a carne, com certeza segundo a eleição divina, cada um formando como que um elo na corrente da semente de piedosos que Deus desejou ter para si ao formar toda a geração dos filhos dos homens a partir de um só casal, e entre os quais se cumpriria a promessa quanto à semente prometida. Mais uma vez aqui se destaca esta expressão, a semente prometida, para que realmente chegue o momento dessa semente específica se manifestar. Então tem que ter uma geração do qual esta semente ela venha surgir. E aqui nós temos Lucas capítulo de número 3. Nós vamos fazer uma observação aqui, ainda que eu não leia toda esse texto, que é o verso 23 até o verso de número 38, o que nós temos aqui é a chamada genealogia de Jesus. Jesus é o cumprimento de Gênesis capítulo 3, verso 15. Mas para que Jesus, quanto à semente da mulher, ele surgisse, ele aparecesse dentre os homens, tem que haver uma genealogia, tem que haver uma descendência anterior a ele, para que pudesse a promessa se cumprir. E aqui nós temos Lucas destacando exatamente isto. Então, se você observar essa genealogia e como Lucas ele registra e vai puxando os principais nomes, como nós já lemos, de repente, primogênito dos pais, ou então primogênito segundo a eleição, nós temos aqui agora uma genealogia mais longa, que vai sair desde Jesus e vai até o verso de número 38, que esse eu quero destacar e ler, e Cainã de Enos, e Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. Ou seja, toda esta descendência representada aqui pelos nomes, tanto de Gênesis capítulo 5, que é antes do dilúvio, e agora registrada por Lucas, já com a manifestação do Senhor Jesus e puxando, tudo vai terminar em quem? Tudo termina em Deus. Não termina em Adão, termina em Deus. Porque tudo se originou dele. Agora, se existe na face dessa terra, por permissão dele, conforme nós já lemos aqui em Romanos, vasos da ira que pertencem ao maligno, têm uma identidade com o diabo. Lá João 8,44, da lição passada, são aqueles que têm por pai o diabo e andam conforme as obras do seu pai. Então essa geração aí, ela sempre vai estar perseguindo a geração pertencente ao Senhor Deus. No terceiro tópico ainda, terceiro parágrafo desse primeiro tópico, nós lemos os números referentes ao ano em que nasceu cada um desses patriarcas,
bem como ao ano em que cada um teve seu herdeiro espiritual, e depois ao ano em que morreu, se considerados em seu valor literal, como de fato devem ser, fazem todo o sentido, definindo o período cronológico de toda a era antediluviana. Coincidir no ano do dilúvio exatamente com a da morte de Metusalém, o último patriarca anterior a Noé. Confira aí Gênesis capítulo 5, verso 25 e até o 27, e também o capítulo 7 e o verso de número 6. Nós podemos também vislumbrar na longevidade daqueles primeiros homens, inclusive de Adão, um sinal da benevolência divina para com os fiéis e as suas gerações, ao mesmo tempo em que quanto mais os filhos dos homens resistem à longanimidade de Deus, ao seu testemunho através dos seus, percebemos uma redução cada vez maior dos anos de vida, inclusive dos patriarcas, embora muito tempo depois entre os fiéis é que ainda se acharão os homens de idade mais avançada, como nós temos aqui em Gênesis 47, mostrando para nós a idade de Jacó, quando este fala com o faraó, e ali é apresentado para a gente que Jacó tinha os seus 130 anos. Bem destacado no material de classe também, que a idade que nós lemos em Gênesis capítulo de número 5 deve ser considerada como literal. Esses homens realmente viveram os seus períodos aí de 300, 500, de 600. Metusalém, como está destacado aqui, que ele é o mais velho, 969 anos, tá? Que é o último patriarca anterior a Noé. Esta genealogia, muitas das vezes, os irmãos não gostam de fazer a leitura. Não vão, mas para que eu vou ficar lendo genealogia? Mas como que é importante para nós fazermos a leitura e nós prestarmos atenção e até fazer os cálculos aí dentro desse período que está dentro da Bíblia Sagrada, colocado aí para nós, tá bom? É importante sim nós prestarmos atenção. Então nós vemos que o dilúvio, aí coincidiu o ano do dilúvio exatamente com a morte de Metusalém, o último patriarca anterior então a Noé. Vamos lá. Aqui nos Salmos de número 90, verso 10, nós temos escrito que ao homem foi limitado após aí o dilúvio, muitos anos vai se passando aí para frente, e quanto mais o tempo passa, mais os anos de vida do homem vai sendo reduzido. Eu já disse que Jacó chegou aos seus 30, está muito longe do que os pais, né, os patriarcas antes do dilúvio viveram, mas está já alcançando seus 130 anos. Mas nos Salmos de número 90, verso 10, nós já temos o limite de 70 anos para o homem. E aí o salmista diz: aqueles que pela sua força, pela sua robustez, alcança chegar até 80 anos, tudo isso aí não vai passar na realidade de um período de muito enfado e muito cansaço, por causa das enfermidades e do avanço do pecado sobre a face da terra. Nesse último ponto ainda, as últimas linhas desse primeiro tópico que nós temos, eu ainda leio, notemos também que todos esses patriarcas, eles foram contemporâneos um dos outros, com exceção de Noé, que embora tenha nascido depois da morte de Adão e Sete,
poderia muito bem ter ouvido aquilo que seu pai, Lameque, ouviu diretamente daqueles primeiros patriarcas da humanidade, inclusive o relato da criação, da queda e dos outros acontecimentos que mais tarde seriam registrados no texto sagrado. Nós observamos aqui, então, que Adão, ele não fica sabendo as coisas por simplesmente ter ouvido falar de terceiro. Não, ele teve aí contato com aqueles que de forma direta ouviram de Adão esses relatos. E muitos aí, como já lido, contemporâneos. E depois, por certo, no caso Noé, né? O Noé aqui, ele vai poder, ele ter a oportunidade de, após o dilúvio, ter continuado aí e até para um dos primeiros da família de Abrão. Era a família de Abrão aí, chega aos relatos que nós acabamos de ler aqui de criação, de queda e dos outros acontecimentos que foram bem para trás, chega realmente até aí os primeiros pais de Abrão. Então, de modo que, por certo, também passando nessa tradição oral, chega até Abrão todo esse relato e todo esse noticiário e como que o Senhor Deus, ele estaria ou estava agindo. Na sequência do nosso estudo, nós já temos o segundo tópico, que diz respeito a Enoque e seu testemunho. Agora eu quero fazer a leitura, porque é uma leitura bem curta. Já pode deixar na tela o primeiro parágrafo aí, eu vou ler no texto sagrado primeiro, Gênesis capítulo 5, verso 21. E o verso 24. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Metusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Eu quero que você, quanto professor da escola bíblica dominical, você marque, principalmente para nós aqui, os versos, esse verso que nós lemos aqui, porém eu quero que você dê um destaque maior para o verso de número 24. Por quê? Toda a genealogia que nós lemos, desde o versículo de número 3, e vai chegando no 3, o 4, no verso 4 você vê o finalzinho dele, e foram os dias de Adão, 930 anos, e morreu. Você segue para os outros versículos, e vai lá, tá lá no finalzinho também, e morreu. Depois o verso 10, morreu. O verso 14, aí mostra Cainã e morreu. Enfim, uma sequência desses homens que, embora tenham anos de vida, porém, ela termina. Pode ser aí de 500, de 600, de 900, mas termina, acaba. Agora, nós temos aqui verdadeiramente Deus levantando a genealogia dos filhos de Deus, e agora nós temos Enoque. E o verso 24, e andou Enoque com Deus, e não tem no final, morreu. Não existe isso para Enoque. Aqui tem uma novidade. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Aí a gente vai fazer a leitura do material e vamos
destacando alguns pontos dentro da nossa lição para os professores e depois os professores para os seus alunos. Primeiro parágrafo diz o seguinte: apesar de a morte ser uma realidade confirmada pelo homicídio de Abel e mais tarde daqueles mortos por Lameque, descendentes de Caim, é na genealogia de Sete que nós encontramos pela primeira vez a menção à morte natural. E é o que eu acabei de fazer a leitura para vocês. Isto é, a morte após o homem ter cumprido sua sina na terra. No suor do teu rosto comerás o seu pão, até que te tornes a terra. Essa era uma determinação de Deus. Como diz Paulo, escreveu aos Romanos, o salário do pecado é a morte. Então, o primeiro pagamento que Adão e Eva receberam era a morte espiritual, a separação de Deus. No entanto, esta separação de Deus tem uma consequência ainda muito maior do que eles poderiam imaginar. Porque vida é só na presença de Deus, é só em Deus. É só Deus que tem vida, Ele é a fonte, Ele é a própria vida. Agora, longe de Deus, fora da presença de Deus, então nós temos a morte, visto em Abel, e agora na caminhada aí de cada um desses que, terminando o seu tempo de vida dado por Deus, a vida física, o fôlego de vida, agora eles precisam terminar a caminhada e cumprir aquilo que Deus havia determinado. E eles, no suor do rosto, comeriam o seu pão, ou seja, trabalhariam na terra durante o tempo que tivesse, mas no final eles teriam que tornar a terra. Ou seja, este tabernáculo que foi formado do pó da terra teria que voltar para o pó da terra. E o Espírito que sustenta este corpo, este é de Deus. Este volta para Deus que o deu. Então não vá imaginar que tem um outro lugar que vai ficar uma terceira parte aí do corpo. Não tem terceira parte. O que existe é o corpo físico, que é o boneco que foi tomado do pó, e o fôlego de vida que Deus soprou nas suas narinas, e Deus tirou isso aí, acabou, o homem volta para o pó. Isto é o que a Bíblia diz. Neste sentido, nós não sabemos se algum dentre os filhos dos homens já teriam ou teria experimentado, mas o fato de a Escritura registrar a primeira morte como sendo a de Adão, lembra-nos a inevitabilidade da morte após a entrada do pecado no mundo. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Este evento bem pode ter causado grande choque entre os descendentes, removendo toda a falsa segurança que a longevidade dos patriarcas poderia ter lhes sugerido, e enchido seus corações de ansiedade sobre quando eventualmente chegaria a vez de cada um deles, por mais extensos que fossem seus anos sobre a terra. Agora, todos eles já têm essa expectativa. Quando será que vai terminar o meu tempo? O homem carrega consigo essa expectativa desde então. Então está agora confirmado para eles aquilo que o Senhor houvera dito a respeito da punição, do salário que viria sobre eles quando desobedecesse a Deus. Desobedeceu a Deus, pronto, certamente morte. E foi o que fizeram. E agora, eis aí o resultado. Eles estão vendo isto acontecer
agora com mais frequência e se dando. Isso, por certo, já traz uma preocupação muito grande para eles. Ora, se para aqueles que viveram os seus 600, 900 anos já trazia essa preocupação, você imagine para a atualidade nossa, em que hoje a Bíblia determina, ficou marcado que até 70 anos, mas cá entre nós, quantos estão terminando a sua carreira muito antes disso aí? Muito antes, infelizmente. E isso acontece muito com aqueles que cada vez mais se afastam de Deus, se envolvem com o pecado, e o pecado ceifa mesmo, não tem jeito, é o que está escrito. Então prestemos atenção, naquela época os homens já sabiam, a palavra que Deus disse, olhe só, está acontecendo, a palavra do Criador está tendo cumprimento, e estavam prestando atenção. Mas que esperança que eles tinham na época? Ainda não há ainda uma esperança, até esse ponto que nós estamos lendo aqui, negativo, eles estão vendo só morte, tombou um, tombou o outro, qual será o próximo? Qual será o próximo dessa fileira? Mas uma coisa era certa, essa carreira vai terminar. Esse tempo de vida que nós temos realmente é breve. Não tem como escapar dessa sentença mais, que é a morte. Só para ilustrar para nós aqui, eu vou abrir a Bíblia Sagrada no livro de Eclesiastes, para nós fazermos a leitura do capítulo de número 8. E o versículo também, de número 8. Nenhum homem há que tenha domínio sobre o Espírito, para reter o Espírito. Ou seja, esse fôlego de vida que nós temos. Nem tem poder sobre o dia da morte. Nem há armas nessa peleja. Nem tampouco a impiedade livrará aos ímpios. Não tem como escapar da morte. Não tem dinheiro. A pessoa pode ser milionária, bilionária, e se tiver uma enfermidade que é para a morte, o dinheiro não pode resolver. Alguns ousam dizer que pode retardar. Engano, porque quando o Senhor Deus, Ele resolver tirar esse fôlego de vida que Ele próprio deu para o homem, não tem nada. Aí não tem jeito. Não tem arma, como nós acabamos de ler, não há armas nessa peleja. A pessoa, ela vai partir desta para melhor. Capítulo de número 9, e o versículo 4, e o versículo de número 5, nós lemos: ora, para o que acompanha com todos os vivos a esperança, porque é melhor o cão vivo do que o leão morto, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. É isso. O corpo voltou para o pó, porque é pó e ao pó retorna. O espírito volta para Deus que o deu e agora acabou. Aquele que foi para o pó não tem mais memória, não tem mais lembrança, não tem mais nada do que aconteceu e vai ficar como se dormindo lá no pó, para que num dia oportuno, determinado por Deus, ele venha a ser despertado. Isso é um assunto para um momento um pouquinho mais à frente. Eu vou agora para o segundo parágrafo desse nosso segundo tópico, que diz Enoque e o seu testemunho. Seguindo-se a cronologia dos eventos
que a genealogia de Sete nos permite elaborar, eis que, poucas décadas após a morte de Adão, sobrevém a experiência de Enoque. Opa! Vai aparecer uma experiência diferente aqui, o qual, tendo andado com Deus, perceba que o material eu deixei em negrito, para chamar a atenção. Isto é, vivendo pela fé e em comunhão com o Criador. Então, o que significa andar com Deus? É viver pela fé e ter comunhão com o Criador. E ele, andando com Deus, foi tomado ou arrebatado para não ver a morte. Evidência da sua piedade. Encontramos na citação de que o patriarca profetizou contra a impiedade que já agraçava, ou melhor, que já graçava. O significado disso é que já estava alastrando, já se alastrava, já se espalhava, já estava tomando conta daquela geração, a impiedade, na terra em seus dias, anunciando a proximidade do juízo divino. Não resta dúvida, portanto, de que o seu traslado serviu de lição para aqueles que pouco antes haviam testemunhado a morte do primeiro homem, dando Deus testemunho de que havia se agradado do patriarca, recompensado sua fé, livrando-o da morte. É verdade que nenhum outro depois dele, com exceção de Elias, foi do mesmo modo arrebatado para não ver a morte. Mas fica a lição de que o Senhor Deus poderia, como ainda pode, salvar o homem dela. Dela quem? Da morte. E se não por um arrebatamento neste tempo, certamente pelo arrebatamento de todos os que nele esperam, quer sejam vivos ou mortos, naquele grande e último dia. Aqui cabe a leitura desses versículos que foram apontados, principalmente aqui de Judas, para nós falarmos de Enoque. Então vamos lá para a carta. Antes de Apocalipse, né? Judas tem apenas um capítulo. E no versículo de número 14 e o versículo de número 15, e destes quem? Desses homens ímpios, dessa geração maligna, dessa descendência aí de Caim, desses profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duas palavras que ímpios pecadores disseram contra eles ou contra ele Deus. Então, nessa geração maligna que tem sobre a terra, é só para se levantar contra Deus, blasfemar, proferir palavras de blasfêmias contra o Criador, porque esses aí não têm compromisso com Deus. Como eu já disse, seguem aí a identidade com seu pai. Porém, aqui em Judas nós já vemos que Enoque já estava profetizando juízo sobre esse tipo de pessoas, esse tipo de geração ímpia, de homens ímpios. O texto de Hebreus, capítulo de número 11, nós temos o verso de número 5, uma referência também a Enoque. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara
visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Professor, muito importante para você, agora, nesse ponto da nossa aula, começar a mostrar a forma como que se agrada a Deus. Nós já deixamos em negrito aí na terceira linha desse parágrafo que eu li, da experiência de Enoque, o qual, tendo andado com Deus, o que é andar com Deus? É viver pela fé e em comunhão com o Criador. Ora, e agora Hebreus vai dizer que pela fé ele foi trasladado. Por causa da sua fé, uma fé que originou de onde? De onde que vem essa fé? Eu quero que você marque, não tem aqui no nosso material, mas eu cito aqui e você anota, bom? Anote aí. Efésios capítulo de número 2, porque Paulo está falando aqui também de uma situação anterior ao conhecimento de Cristo, e de que aqueles que não conhecem a Cristo andam num estado de mortos espiritualmente falando, separados de Deus. E apresenta no verso 4, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. O que é graça? Favor imerecido. Detalhe também, não fomos nós que escolhemos, foi Ele que, estando nós ainda mortos, ainda separados, ainda sem perguntar por Ele, Ele nos vivificou juntamente com Cristo e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Algo semelhante Deus está mostrando para aquela geração de Sete, através da geração de Sete, e principalmente agora em Enoque. E aí continua Paulo dizendo, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Então a graça de Deus chega até a minha vida e o canal é a fé. E esta fé, ela é inata em referência ao homem? Ou seja, o homem nasce com fé? De jeito nenhum, o homem nasce morto, nasce em pecado. Nasceu em pecado, como diz Davi no Salmo 51, em pecado concebeu a minha mãe, em iniquidade eu fui formado. E agora Paulo aqui, dizendo que nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Então nós não tínhamos nenhum desejo de Deus, de buscar Deus. Mas aqui Paulo mostra que é uma iniciativa de Deus alcançar o homem. E como esta graça, esse favor merecido alcança o homem? Por meio da fé. E esta fé, então, veio de onde? Está escrito aí. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, verso 8. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé é dom de Deus. Enoque, pela fé, ele foi trasladado. Ele foi tomado por Deus, porque agradou a Deus. Isso no verso 5 de Hebreus 11. E o verso 6 de Hebreus? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem esta fé que é dada pelo próprio Deus, nós nunca agradaremos o Senhor. Porque sem ela, eu sou uma pessoa, um homem natural. E o homem natural está destituído da graça, da glória de Deus. Está em trevas, está morto em ofensas e pecados. Agora, quando a fé que Deus enxertou, vou usar essa expressão, enxertou em mim, aí abriram-se os meus olhos, eu vi o estado em que me encontrava
e agora eu me volto para Deus. Então é pela fé que Enoque foi trasladado, algo que Deus colocou nele e deu condição para que ele andasse em comunhão com o Criador e vivesse o período de tempo que viveu pela fé no Senhor. E aí, então, nós temos o ponto especial aqui, que este homem, enquanto que os demais dos versículos nós vimos, morreu, o outro viveu tanto tempo, morreu, o outro tempo morreu, o outro viveu tanto tempo e morreu. Agora, Enoque viveu um determinado tempo andando com Deus, este aqui foi tomado pelo Senhor nosso Deus, porque agradou a Deus. E o que é que fez com que agradasse? A fé, aquilo que é de Deus que existia naquela vida. E agora nós temos essa descendência de Sete que começa então a buscar ao Senhor. O nosso texto, o material de classe, nos mostrou que Elias foi o outro que teve essa experiência de ser arrebatado para não ver a morte. Mas tudo isso aqui é uma lição que Deus já deixou nas determinadas gerações para mostrar que aquele que o agrada, ele o toma para si. Porque é dele, não é do maligno como os demais, é dele. Ele escolheu, é segundo a eleição. Não adianta, não é escolha humana, é como Jesus disse, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes em meu nome ao Pai, Ele vos conceda. Então, uma escolha divina. Dessa forma, nós somos privilegiados. Somos agraciados. Sem antes ter perguntado por Deus, o Senhor já nos conhecia e veio até nós para nos salvar e nos libertar. Esse arrebatamento que aconteceu com esses dois exemplos nossos aqui, vai acontecer no final de todas as coisas, quando Jesus ele retornar, como nós temos aqui em 1 Coríntios capítulo 15, que é a nossa referência também, no verso 51 até o verso 54, que eu quero fazer a leitura. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos vamos descer ao pó, ou vamos conhecer essa morte física, mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Nós quem? Os que estiverem vivos na ocasião da volta de Jesus. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Voltando para a geração de Sete e todos os demais que estavam tendo um período de vida longa, mas terminando com a morte física, agora essa geração vai ter uma esperança no coração muito grande, porque a mensagem pregada é esta: aquele que anda com Deus. E o que é andar com Deus? Vivendo pela fé e tendo comunhão com o Criador, este aí, então Deus o tomará para si. Que interessante. Esta é a mensagem do Evangelho. Esta é a mensagem do Evangelho, contida aqui desde Gênesis. Ora, o Senhor já não estava mostrando desde então o que Ele faria por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor?
porque é Cristo que veio para cumprir com a vontade de Deus e foi obediente ao Pai até a morte, e morte de cruz, e ali vencer a morte. O primeiro que ressuscitou dentre os mortos para subir ao céu, o primogênito dentre os mortos. E assim como no passado ficou a mensagem pregada por aqui Enoque, depois Elias também, e agora Jesus, como aconteceu. Então essa promessa de Deus é uma realidade. Você tem medo da morte? Infelizmente hoje, quantos estão com medo da morte? É dos maiores medos que o ser humano tem. E ele, para não morrer, ele vai fazer de tudo, ele vai lutar. Quem tem dinheiro vai gastar todo o dinheiro que tem para poder manter-se vivo. Mas como nós lemos em Eclesiastes, não adianta o teu dinheiro, porque não há armas nessa peleja que possa te livrar disso, a não ser a mensagem do Evangelho que nós estamos pregando. Em Cristo Jesus, nosso Senhor, aí sim existe a verdadeira salvação da morte. E não só dessa morte, mas da principal morte eterna. Porque o homem está caminhando para a morte eterna, para a separação eterna de Deus. Mas Jesus, ele veio para dar vida e vida com abundância. Assim superamos o nosso segundo parágrafo e estamos agora no terceiro. Noé e a esperança agora de um descanso. Capítulo 5, verso 25 até o verso de número 32. E também deixarei para você fazer a leitura em classe. O material de classe aqui para nós vai dizer o seguinte: o restante do capítulo enumera as gerações que sucederam de Enoque até Noé. E sobre ele a escritura destaca a profecia de seu pai, que lhe valeu o nome. Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Noé significa alívio, conforto. Ao invés de entregar-se às alegrias passageiras desta vida, nas quais se refugiavam os demais filhos dos homens contra as agruras, ou seja, põe aí o significado de agruras, dificuldades, sofrimentos e ansiedades desta vida, Lameque desejava alcançar um repouso que somente Deus poderia lhe dar. Não existe outro. E assim, como Enoque já havia anunciado que esse dia estava próximo, agora com o nascimento de Noé, se discerniu que ali estava aquele por quem o Senhor realizaria o juízo contra aquela geração de pecadores, assim justificando aqueles que morreram na esperança desse dia, ao salvar apenas os seus descendentes fiéis, em prefiguração à destruição vindoura desse mundo, dos ímpios e da redenção final do povo de Deus. Uma mensagem que está desde Gênesis e vai perdurar por toda a Bíblia Sagrada. A mensagem de que existe na terra uma geração maligna. É assim mesmo, geração maligna. Mas, do meio deste povo maligno, existem aqueles que são de Deus, que Deus então tira e de lá e os enche de fé, para ter condições de agradar ao Senhor, nosso Deus. E olha, durante o tempo Deus vai fazendo isso, e agora nós temos Noé, que vai ser um pregador, né, do juízo de Deus. Vou ler a referência aqui de Mateus, capítulo 24, e o verso de número 37, porque a mensagem é para a atualidade, muito mais para nós agora, que já estamos vivendo os últimos dias. 24, verso 37.
38 e 39. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Naquela ocasião em que Noé estava pregando, e também havia uma esperança no coração deles de se livrarem da morte, muitos não quiseram, né? Não estavam interessados nesta ideia, não acreditavam nisso, não abraçaram a oportunidade. E por que não? Porque não são de Deus, não tem nada de Deus, por isso. E aí na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 3, e o verso de número 3, até o verso 7, sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a iniquidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e do meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Não adianta escarnecer de Deus, não adianta dizer que a palavra de Deus não se cumpre, porque aquela geração ímpia estavam pouco a pouco se desfazendo, morrendo, tombando. Em contrapartida, aqueles que agradavam ao Senhor, Deus estava tomando para si. A palavra de Deus estava se cumprindo, como sempre se cumpriu e sempre vai se cumprir. E fica a mensagem para hoje, para nós, para aqueles que ouvem essa mensagem, saibam, Jesus voltará e o juízo está marcado. Finalmente, no nosso último parágrafo, esse terceiro tópico, finalmente consideremos ainda como, ao contrário do formato de toda a genealogia, 3 filhos de Noé são citados pelo nome, não apenas aquele que seria o seu herdeiro espiritual, aquele primogênito, como nós falamos, do qual Deus formaria o povo eleito. Os 3 serão importantes para a formação das nações, que se espalharão e povoarão a terra após o dilúvio, e somente depois disso é que se revelará Sem como aquele em cujas tendas o Senhor havia escolhido habitar. Aqui eu vou até me reservar um pouquinho, eu peço a você também que se reserve nesse último parágrafo, porque na próxima aula nós vamos tratar novamente aí com mais detalhes a respeito do dilúvio. Assim chegamos no nosso esboço aqui, a nossa conclusão, e eu faço a leitura dessa conclusão. A linhagem dos filhos de Deus vai se definindo através das experiências espirituais que começaram com o invocar do nome do Senhor e que foram coroadas com o traslado de Enoque. Vendo nesse sinal a misericórdia e a boa vontade de Deus para com os fiéis, essa linhagem perseverou na esperança de uma redenção cuja primeira representação estava prestes a se cumprir por intermédio do último descendente dessa linhagem, que é Noé. Vejam que o invocar do nome do Senhor tem um fruto muito benéfico, tem um resultado excelente e maravilhoso. Vou repetir o 11:6 de Hebreus, que sem fé é impossível agradar ao Senhor, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E tem que crer que o Senhor existe e que é galardoador. Quem é que pode ter essa condição? Aquele que o Senhor escolhe para si e enche de fé. E esse vai ter condição de
invocar o nome do Senhor e ser salvo. Porque Paulo escreveu aos Romanos capítulo 10 que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E quem é que tem condição de invocar o nome do Senhor? Aquele que tem nele fé, dada pelo próprio Deus. Esta é a graça e a misericórdia do Senhor nosso Deus. Dessa maneira, nós trilhamos a lição de número 5, a genealogia dos filhos de Deus, com este esboço que está apresentado aí para vocês, com uma introdução. O primeiro tópico, o propósito da genealogia de Sete. O segundo, Enoque e seu testemunho. Terceiro, Noé e a esperança de um descanso. Está aí reservado a esperança. Na próxima aula a gente vai conversar sobre isso. E a nossa conclusão. Também tivemos o texto áureo na tela para vocês também. E a Sete mesmo também nasceu um filho. E chamou seu nome Enos. E então se começou a invocar o nome do Senhor. Gênesis capítulo 4, verso 26. Aqui está a nossa escola bíblica dominical desse quarto trimestre de 2025, Gênesis, as origens. Que Deus continue abençoando cada um de vocês cada vez mais e lhes dê graça para a tua aula lá na tua classe de escola bíblica. Se for no domingo de manhã, escola bíblica dominical. Se for durante a semana, a sua escola bíblica com essa lição, e que Deus encha de graça a tua vida e a dos teus alunos. Amém? Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isso. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto
a descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.